Bom, pessoal, eu sou Júlio Buranello, psicoterapeuta, pós-graduado em saúde mental, e hoje, dentro desse vídeo, gostaria de convidar você, familiar, você que tem algum problema, algum ente querido que sofre com a dependência química, para entender alguns quadros importantes sobre quando nós falamos de depressão. Tá? Antes de mais nada, eu sempre gosto de agradecer as famílias que nos seguem, que me seguem, em todas as plataformas, redes sociais, Instagram, TikTok, aqui no próprio canal do YouTube, tá? O canal, de pouquinho em pouquinho vai crescendo, é muito gratificante, ver o nosso trabalho aí sendo não apenas reconhecido, mas que ele está chegando cada vez a um maior número de pessoas, com o intuito de realmente trazer informação, auxiliar as pessoas, para que as pessoas possam encontrar a recuperação. Hoje eu estou num ambiente aqui, na comunidade terapêutica Estrela da Manhã, a nossa clínica de recuperação dependente químico. Então estou gravando esse vídeo direto da sala da administração, tá bom? Famílias, antes de mais nada, aciona o sininho aí embaixo, para você sempre receber conteúdo novo sobre dependência química, sobre recuperação. Quando a gente fala dos conceitos e princípios básicos do amor exigente, é sempre importante para você, familiar, que visa a recuperação, e obviamente para essa pessoa que sofre com a dependência química ou alcoolismo, tá bom? Famílias, hoje eu separei um tema bastante complexo, um tema bem bacana de ser discutido, que é sobre a depressão. Hoje, cada vez mais, nós vemos esse quadro de pessoas depressivas, de pessoas tirando a sua vida, as pessoas perdendo interesse, por viver, e aí entra vários aspectos sociais, também situações de transtornos mentais que as pessoas podem sofrer algum quadro de psiquiatria, que é toda a sua parte psicológica, do desenvolvimento desse ser humano, de alguns conceitos que pré-estabelecidos, traumas vividos, enfim. O que leva a pessoa a sofrer por depressão? São inúmeras situações. Hoje nós temos um quadro que no Brasil é um dos países, o maior país, que apresenta pessoas com quadros depressivos. Isso é muito sério, muito sério. E aí, dentro desse conceito, obviamente dentro do objetivo do meu canal, que é falar sobre dependência química, eu separei 4 principais motivos de depressão após o uso de substância. Nós sabemos que algumas determinadas substâncias, como cocaína, o crack, elas são substâncias estimulantes, que elas estimulam o sistema nervoso central. E obviamente que depois, são substâncias muito usadas hoje no Brasil, no país, e cada vez mais aparecem mais pessoas se tornando dependentes químicas dessas substâncias. São substâncias que estimulam o sistema nervoso central, que ativam algumas regiões cerebrais, que elevam essa movimentação, a concentração de dopamina, de serotonina, noradrenalina, que faz com que essas substâncias neurotransmissores eles elevem a sua quantidade, a sua proporção na região cerebral, e obviamente que o pós-uso dessa substância ocasiona quadros depressivos. Então eu separei 4 situações importantes para identificar esses motivos que causam depressão após o uso de drogas. Primeiro é importante falar sobre o que é depressão. A depressão é um quadro patológico depressivo, que é caracterizado por um transtorno que acaba acontecendo por causa de prejuízos emocionais e psicológicos, do indivíduo. Igual, ele não encontra resposta, não tem um motivo específico, não é você, às vezes a família fala, nossa, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, por que ele está nesse quadro depressivo? Muitas vezes o motivo não é você. A pessoa que está em depressão, ela não tem um aspecto específico, é porque ela está sem dinheiro, é porque ela teve uma frustração no relacionamento. Não. Temos pessoas, identificamos pessoas dentro do meu trabalho, eu como psicoterapeuta, atendendo pessoas todos os dias. Tem pessoas que apresentam inúmeros casos, e inúmeras situações, pessoa bem de vida, bem casada, profissionalmente falando, uma pessoa com sucesso, e aí você olha para ela, o que te falta? Esse é um quadro de depressão. Ela fala, não sei o que me falta, só sei que falta alguma coisa. Só sei que tem algo dentro de mim que me mastiga, me corrói, me mata, me tira o prazer de viver. Isso é o quadro de pessoa com depressão, tá? E aí, o que a depressão traz para a pessoa?
O que ela acarreta as pessoas? A baixa estima, né? Uma pessoa que tem um humor depressivo, sabe? Tá tudo muito bem, as pessoas estão ali, às vezes ela está num ambiente, né, agradável, está num restaurante com os amigos, está num aniversário dos amigos, num churrasco com a família, e você olha para ela, aquele humor depressivo, que foi? O que está acontecendo? Ah, nada, não, só não estou bem, né? Já viu alguém assim? Conhece alguém assim? Né? Uma tristeza profunda, né? Sempre querendo ficar se isolando, isolada, não gosta muito de conversar. Quando você pergunta sobre a vida dela, ela geralmente tem dificuldade de falar ou de pontuar algo positivo, sempre olha para o lado negativo, né? Pensamentos, sentimentos, né? De inferioridade, complexo de inferioridade e principalmente pensamentos de morte. Não digo suicídio especificamente falando, mas pensamentos de morte. Sabe aquela pessoa que deseja morrer, que pensa muito em morte, pensa como seria, ela arquiteta esses pensamentos, né? Como que as pessoas sentiriam a minha falta, como que elas reagiriam sobre isso. E aí, movendo dentro do nosso universo, do meu universo, do dependente químico, a depressão hoje ela tem que ser estudada por vários aspectos, né? Essas situações que vêm em paralelo ao uso da substância e esses que eu separei para vocês agora, né? Que são 4 situações, 4 motivos que potencializam o uso de substância, no qual a pessoa se torna um dependente químico. Então é importante você observar qual estágio você está, se você se encontra num quadro depressivo por uso de drogas, né? Ou se você está começando, porque você apresenta um quadro de depressão e você está começando a usar drogas para anular esses sentimentos ruins que você vive. É um fator importante para você estar estudando e analisando. Bom, mas vamos lá. Dentro desse conceito, 4 motivos de relação com o uso de substâncias que causam depressão. O primeiro deles, né, o primeiro desses motivos é problemas pessoais. A pessoa tem uma dificuldade, cria essa inabilidade, né, ela não consegue ouvir não, né, dificuldade de entender quem é ela, né, de se comportar dentro de uma sociedade, né, de se encontrar dentro de um grupo de pessoas, né? Então as pessoas acabam elevando o nível de estresse, né, gerando uma exaustão emocional muito grande. Algumas drogas, como eu disse, elas possuem esse efeito estimulantes. E se a pessoa tem algum conflito pessoal, né, problema pessoal, e ela usa substância estimulante, elas ativam, né, aceleram os neurotransmissores de prazer, dopamina, por exemplo, e quando está aquele estágio, ela chega em altos níveis, de repente ela decai. Né? Tem esses envolvimentos neurológicos da substância, essas ações neurológicas da substância. E aí, obviamente, que a pessoa, né, para não sentir, para neutralizar esses sentimentos, né, de que dá aquela caia o nível, né, de dopamina no cérebro, ele precisa fazer algo para, né, anestesiar novamente, para gerar um refúgio, para gerar uma válvula de escape. Né? Nunca se sabe se é pela depressão em si, né, porque ela está sofrendo, ou se ela está usando por conta da falta de substância, entende? Tem essas questões que precisam ser analisadas de forma particular. Estudar o histórico do paciente, né, antes do uso de substância e depois do uso de substância, para você conseguir definir. Bom, ele busca a droga porque ele tem conflitos pessoais, ou ele está buscando a droga porque o pós-uso da substância gera uma depressão nele e ele precisa neutralizar isso de novo. Entende a complexidade das situações? A terceira é a base da frustração. Né? O dependente químico ele já tem essa dificuldade, isso é característica do dependente químico, né, do uso, ponto. Mas existem pessoas que, antes de se tornar um dependente químico, ela tem essa inabilidade com o mundo real, com a frustração, toda vez que ela ouve não, toda vez que alguém magoa ela, toda vez que alguém diz alguma coisa que deixa ela chateada, ela não tem habilidade para isso, ela busca depressão, busca o uso de substância. E aí, né, obviamente que gera um quadro depressivo, porque ela está se sentindo-se mal, e a substância, obviamente, que vai neutralizar aquilo. Porém, com o desencadear, né, e a evolução da doença, né, mais uma pessoa que se tornou dependente químico por conta disso. A terceira, né, é essa sobrecarga cerebral, né, aos altos níveis de uso de substância. Todo o cérebro humano, ele chega num nível ali que ele precisa desligar. Já presenciou alguém em alguma situação assim? Né, a pessoa está num nível de estresse, ou até mesmo pessoas que viram dias e dias e dias e dias antes do cérebro bugar,
né, antes do cérebro entrar em colapso, ele desliga. Né? Isso acontece da mesma forma quando há uma alta sobrecarga de drogas, né, o uso excessivo causa essa sobrecarga no seu cérebro e passa a não dar conta da alta liberação dos neurotransmissores. Ou seja, então um conceito importante eu dizer aqui, isso da neurociência, tá? Quando a pessoa se torna, né, dentro daquele processo de adaptação neural, no qual ele acaba criando o aprendizado associativo, o seu cérebro associa que ele precisa sempre de altos níveis de neurotransmissores para sentir prazer. E aí, obviamente, que a pessoa vai criando essa dependência, ele vai elevando o nível né, e a quantidade de substância para tentar, né, manter o equilíbrio cerebral naqueles neurotransmissores. O que vai acontecendo com isso? Com o passar do tempo, vão surgindo os neuroreceptores. Mas quando a pessoa cada vez mais evoluindo, aumentando as quantidades, aumentando a quantia de substância, os neuroreceptores vão diminuindo. Ou seja, se eu não tenho receptores para distribuir as células de dopamina, os neurotransmissores, como é que eu vou fazer? É óbvio que daí é onde eu falo que é o quadro mais complicado da dependência, porque não tem nada a ver com o uso em si só. Porque a pessoa usa para tentar neutralizar um sentimento, só que não dá mais satisfação, não dá mais prazer, né? Dá aquele estágio de anedonia, depressão, porque a pessoa ela só usa, tira aquele alívio, aquela tensão, mas ela não tem receptor para carregar as dopaminas. O que acontece? Aumenta a depressão. Daí já é uma pessoa dependente, ela usa mais. E ela daí entra aquele desespero, porque ela vê que não tem nada tá resolvendo. Quanto mais ela usa, mais ela está se sentindo deprimida. Aí eu tenho que usar para neutralizar aquele sentimento. Não funcionou. Uso de novo. Entende? O ciclo de uso, né, de recair de uso, só vai aumentando. E aí o quarto motivo é as consequências, né, a consequência da abstinência. Óbvio, né? A falta da substância diminui a sensação, né, e causa uma abstinência. A falta da substância diminui as sensações de prazer, de euforia, né? Aquele prazer gostoso, alegria. A falta de substância ela vai causar abstinência. Então, a própria abstinência é um quadro que pode ser chamado de depressivo pós-uso, porque a falta da substância, o cérebro se equilibrou com a droga e ele precisa da droga, ele deprecia, né, o sistema nervoso, ele sente-se mal, cria aquele ambiente todo desfavorável, que cria aquele ambiente, né, no qual a pessoa se sente mal, aquela pessoa agoniada, angustiada, raivosa, inquieta, porque a droga, né, o corpo está pedindo a substância. Então ele entra nesse estágio no qual ele principalmente as drogas estimulantes, tá, né, que nós estávamos falando aqui no início, né, ele consome toda a euforia, a pessoa consome euforia e recebe de volta a depressão. Né? Altos níveis de dopamina, eleva-se a quantidade de dopamina, a pessoa chega naquela euforia, naquele nível de prazer máximo e de repente faz assim, né? É onde cria-se o quadro de fissura, de abstinência, a abstinência disfórica tardia, né? E todos esses quadros aí que a pessoa acaba sofrendo. A necessidade do cérebro se abastecer para ele não se sentir depressivo. E aí é muito natural, até para as famílias que acompanham lá na Estrela da Manhã, você olhar, ver a foto do seu filho e falar, nossa, mas ele está com uma carinha triste, está meio depressivo, é por conta disso. Quando o cérebro está equilibrado com a substância, agora você tira a substância, ele desequilibra. E a pessoa sofre por isso. Eu sempre digo para os meninos, né, que é uma questão de escolha. Qual dor você vai ter que sentir? A dor de permanecer no uso, vendo a sua vida escorrer pelas suas mãos, né, perdendo família, emprego, filho, esposa, ou você dar adeus, fazer o divórcio com a substância que por muitos anos dominou a sua vida e te deixou desse quadro de transtorno depressivo. Então, se abstenha dela em todos os aspectos, em todos os sentidos. Trabalho sempre com abstinência total, não tem redução de danos, não, abstinência total, para que você realmente consiga estabelecer uma nova conexão com você mesmo, porque você, afinal de contas, você merece. Seja você, né, o transformador da sua vida. Sempre falo, mudança sem transformação não vale, não acontece. Tá? Uma ótima noite, que Deus abençoe a todos, até semana que vem. Se Deus quiser, na quarta-feira que vem tem novo vídeo.